Boa noite a todos. Boa noite. Muito prazer em conhecê-los. É também uma alegria estar aqui nesta casa, rever espíritos amigos de longa data, né? Que nós andamos por este mundo nos encontrando, né, Eduardo? Lá eu volto nos encontrando. Então hoje, meus irmãos, nós vamos refletir a respeito do segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus disse, diante de Pilatos, meu reino não é deste mundo. Com essas palavras, Jesus deixou indelevelmente marcada em nossos espíritos a certeza da vida futura em outros lugares que não a Terra. Seria onde? Imaginemos a época, 2000 anos atrás, alguém dizer, meu reino não é deste mundo. Reino, para nós, quando a gente ouve a palavra reino, a gente imagina o quê? Mas eu vou dizer o que eu imagino. Um rei, um castelo, né? Uma rainha, quem sabe uma princesa, um exército para defender aquele reino, porque sempre tem reino brigando com outro reino. Essa é a visão curta, pequena que nós temos de reino. Reino, na verdade, nessa parábola, é a denotação de felicidade, né? De um lugar melhor. Já no segundo milênio, imaginemos nós, antes de Cristo, os astrônomos babilônios já tinham conhecimento de Vênus, Mercúrio, Marte, Júpiter e Saturno. Eu até fui conferir hoje no Google, porque eu sempre temo de dizer algo que não seja verdade. Na hora que eu escrevi, eu devo ter me amparado em algo bem idôneo, mas a dúvida sempre fica. E de fato, eles tinham esse conhecimento. Mas como divulgar isso naquela época? Se não havia nenhum tipo de mídia, nenhum meio de comunicação, a não ser oral, e mesmo que se dissesse, será que nós naquela época acreditaríamos nisso? Que aquelas estrelas lá do céu, na verdade, eram planetas e que esses planetas também poderiam ser habitados e que fariam parte da criação de Deus? Então, poucos acreditariam, porque não eram mais do que estrelas. Pensar em outros planos, então, muito menos, né? Era difícil para nós naquela época. Mas hoje, nós já temos esse entendimento, mas, à época, os judeus, que eram os únicos povos, era o único povo monoteísta da época, eles esperavam um Messias já tão proclamado pelos antigos profetas, né, pelos Velho Testamento. E isso dava a eles grande ânimo e muita esperança. Só que ele, esse Messias, viria, mas eles não sabiam quando. Só sabiam que viriam. E foi justamente por isso, no meio deste povo, que Jesus desceu à terra. Mas eles tinham umas ideias, meus irmãos, muito incertas sobre a vida futura, embora eles soubessem alguns rudimentos dessa ideia. Por exemplo, eles acreditavam em anjos, mas eles não acreditavam que eles poderiam vir a ser anjos. Eles acreditavam que anjos eram seres criados à parte. Deus tinha criado vários tipos de espíritos, uns fadados ao bem e outros ao mal, de certo, né, na interpretação dele. Então eles não entendiam jamais que eles poderiam vir um dia a ser um anjo. Para os judeus, Deus criara então classes de seres diferenciadas e para eles a recompensa por praticarem o bem ou para agir de acordo com a lei eram os benefícios terrenos. Era tudo aquilo que eles julgavam da materialidade. O que eles conseguiam de bens era a resposta dos céus
aos seus bons comportamentos, aos seus bons pensamentos, a seguir a lei. Quando Moisés esteve com eles, tirou-os da prisão do Egito, ele não tinha podido explicar tudo isso, porque não havia como nós, à época, eu digo nós, porque nós não podemos afirmar que não estivéssemos lá, né? Porque aquele povo, ou nós, não tínhamos condições de entender. Se é a mesma coisa que pegar uma criança de 5 anos e querer passar para ela um teorema de Pitágoras e que ela resolva. Era uma questão da evolução do povo na época. E a verdade, vocês sabem, ela só vem de acordo com a evolução do nosso pensamento, conforme nós vamos podendo entender, compreender, não todos nós, mas a maioria, então a verdade vem à tona. Então Moisés não pôde esclarecer isso, que somente viria a ser feito quando Jesus viesse à Terra. E pela nossa ignorância, Jesus colocou a vida futura na época como uma lei natural. Ou seja, todos chegarão lá. Após afirmar que não viera para destruir a lei, que é o primeiro capítulo do Evangelho, não menos importante é o segundo, quando ele diz, meu reino não é deste mundo. Ou seja, no primeiro ele diz, eu não vim aqui para contestar, para contrariar nenhuma das leis do povo. Embora tenha sido constantemente testado para que contrariasse, a fim de que ele fosse preso, assim que ele fosse contido na sua missão. Então, João, no capítulo 15, versículos 33 e 37, diz o seguinte, que é o diálogo entre Jesus e Pilatos pouco antes da crucificação. Então Pilatos reentrou no palácio, fez vir Jesus e lhe disse, tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse, és portanto rei? Jesus lhe replicou, tu o dizes, eu sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade escuta a minha voz. Então, Pilatos se referindo ao reino que ele conhecia. Reino no sentido que ele conhecia. E Jesus falando de algo que ele não entendia. E notem que as palavras que Jesus usou, meu reino, minha gente, porque a expectativa era de que quando viesse esse Messias e Salvador, ele seria um grande comandante de exército muito poderoso que libertaria o povo, que daria um sentido, uma terra, um caminho para aquele povo. Era isso que eles esperavam. E talvez tenha sido esse, mesmo que equivocado, um dos motivos pelo qual Judas Iscariotes traiu Jesus, porque ele ainda acreditava que Jesus, no momento preciso, iria fazer o que ele podia fazer, porque ele curava, ele transformava água em vinho, ele multiplicava pão, que na cabecinha dele vai pensar, o que ele pode fazer no último momento? Ele pode acabar com tudo. E podia? Podia. Mas aí ele não cumpriria a tarefa que ele veio fazer. Tá? Então, quando ele fala meu reino, minhas gentes, seriam os exércitos que eles esperavam que ele tivesse. Só que ele não estava falando de reinos materiais, ele estava falando do reino espiritual. Essas palavras expressam a autoridade espiritual de Jesus, expressam a imortalidade do Espírito, a promessa do lugar melhor para os tristes, para os aflitos e para os oprimidos. Ainda que não se declarando rei, porque ele disse, Pilatos, tu o dizes, o medo deles era esse, que houvesse um reino mais poderoso, ou um reino e um rei, Então, ele não se declarando rei,
como é que nós podemos pensar? Nós sabemos que ele ocupa uma posição igual ou superior à de um rei, em todos os sentidos. Por quê? Imagina, o governante espiritual do planeta. Governante espiritual do planeta. Acompanhou, coordenou a criação de tudo, com toda a sua equipe maravilhosa, tudo aquilo que viria a existir no planeta em condições e em épocas adequadas. Todos os genes do que viria a aparecer no planeta já estavam lá quando da formação do orbe, para que quando houvesse, como nós já falamos, as condições necessárias, o tempo certo, essas coisas eclodiriam. E a perfeição que nós vemos no nosso planeta é a prova do grande trabalho que a equipe de Jesus, né, fez, e ele ali coordenando espiritualmente. Então, qual rei seria mais importante do que ele? Ele ainda cuida de cada ovelha que o Pai lhe confiou. Ele não diz isso? Nenhuma ovelha que meu Pai me confiou será perdida. As ovelhas somos nós. E ele só terá terminado sua tarefa quando todos os espíritos a ele confiados se tornarem espíritos puros. Não é verdade, Eduardo? Sim, concordo. É? Então isso quer dizer o quê? Que nós vamos ser anjos. Sim. Um dia nós seremos anjos. E ele não vai se afastar de perto de nós enquanto nós não estivermos chegados nessa condição para a qual nós somos criados por Deus. Quando interrogou Jesus, Pilatos pensava em um reino físico, material. Ele nos deu o exemplo do egoísmo, Pilatos, porque ele tinha condições de evitar o que viria a acontecer, mas ele não evitou. É? Jesus não, Jesus, membro das esferas crísticas, que estava ali, vinha de outros mundos, né? Vinha de outras esferas e nos deu o exemplo do quê? Da caridade. Com suas equipes, como nós falamos, planejou a evolução da Terra desde planeta primitivo até mundo celeste, até mundo celeste. Mas esse comportamento de Pilatos não é muito diferente do que às vezes nós temos ainda hoje. Quando nós, embevecidos com as glórias, os brilhos, né, as posses, olvidamos, esquecemos que nós não somos daqui, nós estamos aqui. Nessa passagem de João, Jesus já nos preparava para a vida futura, para a imortalidade da alma. Será que todos entenderam isso lá no início? Será que todos nós entendemos hoje isso? Sem essa assertiva de que deveria um reino diferenciado, uma vida, uma continuidade, sem essa assertiva, com efeito, a maior parte dos seus preceitos, as palavras de Jesus, os seus preceitos de moral, eles não teriam nenhuma razão de ser se não houvesse continuidade. Porque numa vida só a gente não consegue atingir o que a gente tem que atingir. É? Nós estamos muito distantes ainda da angelitude, mas estamos bem melhor do que já tivemos. Meus irmãos, o grande impacto do Evangelho de Jesus é no nosso espírito imortal, é para ele que ele existe. Nos diz Emmanuel que o Evangelho é o sol da imortalidade. Então, estar sob este sol, essa energia, é essencial para o nosso aperfeiçoamento espiritual, quando nós nos esforçarmos para vivenciar os ensinamentos de Jesus. Porque nós não temos mais tempo para estudar. Não que estudar não seja extremamente necessário e devemos fazê-lo até o último momento, porque nós podemos aprender até o último instante de nossa existência. Mas nós agora não somos mais as crianças espirituais que nós éramos, nós estamos na maturidade.
Então, nós temos que começar a vivenciar o que nós estudamos. Viver o Evangelho. De nada adianta eu vir aqui e dizer, porque no livro tal, da página tal, do autor tal, está escrito isso, porque lá no Evangelho, capítulo tal, né? Uma memória fantástica. Se isso não estiver acompanhado de vivência, de sermos aquilo que nós estamos estudando, que nós já estudamos tanto. O que é mais comum quando a gente estuda é perceber como é diferente os níveis de entendimento de cada um. Nós somos obrigados a conviver, os nossos contemporâneos são dos mais diversos, não é nível no sentido depreciativo, tá? É de conhecimento, de entendimento. Assim como há crianças, né, pré-adolescentes, adolescentes, adultos, que entendem as coisas de maneira diferenciada, nós também somos assim. Não estamos aqui criticando ninguém, mas é um modo de entender. Muitos dos senhores saíram daqui hoje com um comentário sobre o que ouviram, outros saíram com outro entenderão de maneira diferenciada. Isso é normal, né? O Cristo Jesus é um modelo de como será o nosso futuro espiritual e mundos felizes. Este é o modelo. Modelo para quê? Para o que nós vamos ser. Né? Ele nos guia, mostrando o caminho de como chegar a esses mundos felizes. Vamos pegar um exemplo bem prático. Moramos aqui nos ingleses, tá? Aí alguém diz assim pra gente, olha, eu preciso ir pro centro da cidade. Por onde que eu vou? Aí nós vamos dizer o quê? Olha, tem duas alternativas, pelo menos as que eu sei, né? Você pode ir pela Lagoa, né? Você vai aqui pelo Rio Vermelho, né? Vai pela Lagoa, uma vista linda. Tem paisagens deslumbrantes. Você pode parar no Mirante, né? Você pode visitar a Lagoa, que também é um lugar magnífico. Vai demorar mais, mas você pode ir por ali, se deleitando, aproveitando, tudo de bom que aquilo pode oferecer. Agora, se você quiser chegar mais rápido, se você quer atingir seu objetivo com mais precisão, mais rapidez, vá pela SC. Não tem tanta paisagem bonita, mas você chega lá, bem mais rápido. É assim que a gente tem que fazer para a vida futura, para este mundo que Jesus fala, o reino que ele diz que existe e que a gente sabe que existe. Que nós temos que escolher não a porta larga, aquela que não exige que mudemos nada em nós, aquelas facilidades, né? Deixa para depois, deixa para a próxima. Não, eu posso ir por aquela que é estreita, daquela qual eu tenho que me despojar, aparar arestas para poder passar, mas eu chegarei bem melhor do outro lado. Então, ao afirmar que o seu reino era deste mundo, Jesus ergueu, eu nem digo ergueu, eu digo que ele arrancou o nosso olhar fincado na terra e elevou aos céus. Nos tirou da materialidade, no apego da materialidade, e ergueu nossa cabeça e nos encheu de esperança. Os primeiros cristãos, logo entenderam a mensagem. E aqui vale lembrar dos primeiros cristãos que morreram nos circos romanos. Nós estamos fazendo o estudo do livro há 2000 anos, e ali estão os primeiros a serem, conforme está lá no romance maravilhoso de Emmanuel. Eles sabiam que seriam devorados pelos leões famintos, mas entravam cantando na arena. Já naquela época, eles já acreditaram, já sabiam que ali, mas foram todos? Não. Somos todos? Não. Mas a grande maioria de nós ainda não entendeu, nem conheceu a mensagem. E quem conheceu está tentando colocar em prática, graças a Deus. Como Deus não disse tudo e prometera, como Jesus não disse tudo e prometera que enviaria um Consolador prometido, veio o quê? O Espiritismo para esclarecer e consolar. Ou seja, Jesus entendeu que, embora tivesse passado tanto tempo depois de Moisés, ele tivesse vindo
Mesmo assim, ainda não haveria um entendimento completo, era necessário que se esperasse mais um tempo para que nós evoluíssemos mais um pouco, para depois poder compreender. E então veio o Espiritismo para nos esclarecer e consolar, conforme ele havia prometido. O Espiritismo não é da Europa, onde ele nasceu. O Espiritismo não é do Brasil, para onde a sua árvore foi transplantada. O Espiritismo não é do planeta Terra. Não é só. O Espiritismo é uma doutrina cósmica. A fé raciocinada nos faz pensar assim: se Deus é perfeito, não se questiona. Se suas leis são perfeitas, sendo ele o criador de tudo, as suas leis perfeitas estão em todos os lugares. E ele não pode ter leis diferenciadas para a sua criação. O Espiritismo é uma doutrina cósmica. Sendo Deus único e perfeito, suas leis abrangem o universo. Isso é o que nos diz a fé raciocinada. Então, por que nós ainda duvidamos? Né? Por que as manifestações da espiritualidade lá, da codificação e todas que continuam vindo, por que elas ainda não nos fazem ter as atitudes que nós precisamos ter? Todas as partes do globo, meus irmãos, mediunidade, médiuns trazem depoimentos racionais e coerentes da vida futura, principalmente nos trabalhos mediúnicos, né, que é a melhor escola que nós podemos ter de o que fazer e o que não fazer. Porque quando eles vêm, eles contam como eles estão. E como eles estão mostra a consequência do que eles fizeram. É o maior bênção para todos nós. E quando eles estão bem, é para também nos dizer: procedam bem, que vocês estarão bem. Hoje nós podemos entender que a vida corporal é efêmera, é rápida. Ela é uma passagem apenas. Que nós não somos daqui, que nós estamos aqui. Quando nós vamos fazer uma viagem normal, para um lugar que a gente não conhece, supostamente não conhecemos, a gente tem preocupação em levar roupa adequada, né? Vai procurar saber como é que é o clima, que roupa eu tenho que levar, né? Será que eu tenho que levar alguma coisa daqui que eu não vou poder comer, que não tem lá para eu comer, né? Eu vou ter que me preocupar com uma série de coisas para fazer essa viagem. A minha mala tem que ser de acordo com o lugar para onde eu vou. Nós também vamos continuar a nossa vida, porque nós ganhamos uma vida quando Deus nos criou no Espírito. Agora nós temos inúmeras existências desta vida. Então nós também devemos fazer a mesma coisa, para que nós não sejamos surpreendidos quando nós chegarmos do outro lado, né? Quem se prepara fica menos surpreendido. Levar aquilo que é necessário e importante. E agora eu vou pedir licença para vocês para ler duas questões da Revista Espírita de setembro de 1859, a questão 6 e questão 7, que diz assim: na Sociedade Parisiense para Estudos Espíritas, aqueles primeiros, aquela turma maravilhosa que estava lá, né, trabalhando com Kardec, eles costumavam conversar entre eles e: olha, se eu desencarnar, vocês me evoquem, me chamem para que eu venha. E naquela época a espiritualidade maior permitia as evocações, porque era uma forma de ratificar a verdade, ou seja, todo mundo sabia que ela conhecia aquela pessoa que tinha desencarnado, todo mundo sabia como ele era, então a sua identificação seria tranquila, não haveria embuste, não haveria engano. E esse senhor então acabou desencarnando e foi chamado poucos dias depois, e Kardec pergunta a ele: havias mergulhado profundamente na ciência espírita? Poderia dizer-nos se ao entrar no mundo dos espíritos encontraste as coisas como as imagináveis? E o espírito respondeu: quase exatamente iguais, exceto por algumas questões de detalhes que eu havia compreendido mal. E na questão 7 ele pergunta mais: a leitura atenta que fazias da Revista Espírita e do Livro dos Espíritos, porque era o que tinha sido publicado até então, vos ajudaram bastante nisso? E o irmão respondeu: incontestavelmente. Foi isso principalmente o que preparou a minha entrada na verdadeira vida. Então, deveria ser o nosso objetivo, viver como espírito imortal. Saber que temos a eternidade pela frente e a felicidade plena
como fim. Como diz um colega nosso, um dia seremos anjos. E eu fico muito feliz de saber disso. E nós também devemos ficar, né? Mas é difícil no nosso dia a dia a gente tá vivendo, envolvido nas questões diárias e sempre pensar, nossa, eu tenho que pensar o que eu vou dizer agora porque eu sou um espírito imortal. Eu tenho que cuidar o que eu estou pensando porque eu sou um espírito imortal. Não vou fazer tal coisa porque eu sou um espírito imortal. A gente consegue fazer isso? É difícil, é difícil. Mas tenhamos paciência para conosco, indulgência para conosco. Nós somos espíritos que viemos cometendo no mínimo 5 encarnações os mesmos erros. Não vamos querer agora que de repente a gente mude, isso não quer dizer que vamos nos acomodar então. Se já está assim, vou ficar assim, não. Eu não quero ir pela Lagoa, eu quero ir pela SC. Mais difícil, mas eu vou por ali. Eu quero pelo menos, né? Então, a partir do momento que o nosso espírito foi criado, nós ganhamos incontáveis existências. O que nos aguarda lá no retorno? A este reino que Jesus fala. Nós podemos pensar com certeza que a cada um segundo suas obras e não segundo suas posses. A realeza terrestre que acaba com a vida era a que Pilatos conhecia, né? Ele disse para Jesus para ele, tu o dizes que eu sou rei, porque ele achava que aquilo ali era tudo que existia. E Jesus falava do reino onde a realeza moral sobrevive e reina depois da morte. Quem não quer ir para um lugar melhor? Então, tenhamos calma e resignação diante das dores, das aflições, dos sofrimentos que a presente existência nos apresenta, meus irmãos, porque elas são extremamente necessárias para o nosso espírito imortal. É o remédio amargo, que nenhum pai ou uma mãe vai se negar a dar para o filho, mesmo que seja extremamente amargo, contanto que ele sare, que ele fique bom. É esse mesmo. Jesus teve piedade da nossa dor. E veio contar que o reino de onde ele vinha era muito diferente. E a recompensa estava lá, para os que soubessem bem sofrer. E quem é Jesus para nós? É aquele irmão mais velho, como eu sempre digo. Formado, PhD, não sei quantos PhD, e nós estamos lá no jardim das séries iniciais, né? E o irmão mais velho faz o quê? Conduz, orienta, né? Os mais novos. É aquele irmão, então, que veio para mostrar aquele pai soberanamente bom e justo. E deixou um roteiro ainda de como não nos afastarmos da lei de Deus. Uma coisa maravilhosa que nós temos que pensar, ainda mais agora que nos aproximamos de uma data, ao menos civilmente, podemos dizer que seria o nascimento de Jesus, que a gente sabe que não foi em dezembro, mas enfim, não importa. Importa é que o povo, a humanidade, ao menos nessa época, se sensibiliza um pouco mais, né? Então, nós devemos pensar que o nascimento de Jesus neste planeta, a vinda dele aqui, foi o maior presente que Deus podia dar para a humanidade. O maior presente. Então, nós temos que nos cuidar, irmãos, para que nós não façamos que nem Pilatos, nos omitirmos, né? Julgarmos nossos padrões de reino terrestre, desconsiderarmos a aventura e nos agarrarmos à quimera do ter, do hoje, do ser, né? Buscando uma felicidade que nós sabemos não é daqui, não é deste mundo. Eu vou finalizar fazendo a leitura do último item do capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o item 8, Instrução dos Espíritos, é uma realeza terrestre. É uma mensagem que uma ex-rainha aqui da Terra, não sabemos qual é o país que ela foi, e que desencarnou e mandou essa mensagem lá para a França em 1863. Uma realeza terrena, ela diz assim: quem melhor que eu pode compreender a verdade dessa fala de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho fez que eu me perdesse na terra. Quem, pois, compreenderia o vazio dos reinos terrenos se eu não o compreendesse?
O que levei comigo de minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E para tornar minha lição mais terrível, ela não me acompanhou nem até a tumba. Rainha eu era entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de lá ser recebido com soberania, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu acreditava muito pequenos e que desprezava porque não eram de sangue nobre. Oh, o que então eu compreendi da esterilidade das honrarias e das grandezas que se buscam com tanta avidez na terra. Para se preparar um lugar nesse reino, é preciso abnegação, humildade, caridade. Em toda a sua celeste prática. Benevolência para com todos. Não vos perguntam quem fostes, qual posto ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, tu o disseste, teu reino não era desse mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não vos aproximam dele. São os atalhos mais penosos da vida que para lá conduzem. Portanto, procurai a estrada do céu entre os abrolhos e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Mas ilusão. Logo percebem que se agarraram a uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes têm proveito na celeste morada, os únicos que podem abrir-lhes o acesso dela. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com vossas preces, pois a prece reconcilia o homem com o Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra, não o esqueçais. Uma Rainha de França, Havre, 1863. Muito obrigada por terem me ouvido. Muita paz a todos. Graças a Deus.